Quando eu achei uma pessoa que tinha um contato pra mim pra travessia, ele falou assim: olha, eu vou te atravessar, não vou te cobrar, mas eu preciso da sua ajuda. Gabriel, sua bota, tá, Gabriel? Dentro disso, nós fomos para um cativeiro. E saindo desse barraco, nós entramos numa caminhonete com 10 pessoas. E até o momento ele falou assim: desce que o helicóptero tá passando. E essa travessia ia acontecer por 2 horas, ia andar por 2 horas. Aí nós atravessamos, nós chegamos numa cidade chamada Phoenix. Lá eu fiquei mais 3 dias. E até eu pegar o avião em Las Vegas. E literalmente eu atravessei no dia do meu aniversário, 1º de novembro, foi que eu entrei, 1º de novembro de 2004, que eu entrei dentro dos Estados Unidos. Ser o último de 14 filhos, eu acho que é uma história, né, longa, né? Eu fui sempre protegido pelos meus irmãos. E nessa caminhada eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai com 11 anos. Mas esses 11 anos que eu convivi com meu pai, ele me passou muitas coisas boas. Então eu creio que o caráter que eu tenho hoje, a minha essência hoje, o meu posicionamento no meu business hoje, eu creio que veio do meu pai. E ele me deixou um legado. Vem cá! Mas em relação aos meus irmãos, sempre fui bem cuidado, não foi uma infância fácil, não foi uma infância que, um irmão usou, você usa também. Então eu sempre fui, as coisas sempre foi deixando pra mim, estavam mais velhas, mais antigas, né? Mas tive uma infância gostosa, uma infância que eu brinquei muito, joguei muita bola na rua, no campinho, e meus pais foram muito rígidos também. Então eu creio que esse tempo que eu tive com os meus pais na minha infância foi a infância que me projetou para mim ser o que eu sou hoje. Então vai dizer... Ah, o Kevin, o que também? Não gosto de gordura. Isso é uma cobra? Ih, vai até aqui em cima. Bi! Onde que vai ser? Kevin, você quer farofa? Bora. Olha, o que eu me recordo muito da minha infância é muita gente na minha casa. Então imagina só, cada irmão trazia 1 ou 2 amigos. Aí dobrava. Então sempre muita gente em casa, sempre muita festa, sempre muita comida, vontade. Como a gente cresceu na fazenda, então a fazenda sempre pode matar um animal, um gado, um porco, então você tem fartura. E eu aprendi a doar as coisas para as pessoas também. E meu pai, toda vez quando vinha na fazenda, ele trazia muitas frutas, muitos produtos agrícolas e fazia eu entregar para toda a vizinhança. No mínimo eu tinha entregado no mínimo para 10 pessoas diferentes toda vez que ele vinha da fazenda. E é uma coisa que deixou muito de trazer isso para mim, pro meu legado também, dividir as coisas com as pessoas, saber doar as coisas para as pessoas. Então eu sou uma pessoa que eu convivo com muitas pessoas ao redor de mim. Minha família, eu tenho 4 filhos homens e eu tô tentando acostumar com eles, com muita gente ao redor deles também, ter boas amizades, saber conhecer as pessoas, saber também levar as pessoas, ter amor às pessoas. E o que eu quero levar para minha vida é ter pessoas boas ao meu redor.
A inspiração para mim poder abrir a First Class Mom & Granite foi uma quebra de contrato que eu tive com o meu ex-patrão, que no decorrer do tempo, toda vez que ele vinha me dar o meu pagamento, ele passava para mim que eu estava ganhando mais do que ele, e aquele pagamento eu senti que não estava abençoado. Isso foi a primeira etapa. E um certo dia ele me falou que ia me passar, queria passar meu crew, que eu tinha 3 caminhões nessa época, por hora. E eu falei assim, olha, dessa forma eu não trabalho, eu continuo trabalhando da forma que eu já estou. E ele falou assim que queria me passar por hora. Eu falei assim, se você me passar por hora, eu saio no mesmo dia. Esse material é uma porcelana. A gente fez ela com Mayra, com uma inch e meia thickness do edge. A gente trabalha com a porcelana já tem 8 anos e não é todos os fabricadores que trabalham com porcelana, que é um material muito frágil e tem um risco muito grande de quebrar. E a gente já é profissionalizado para trabalhar nesse tipo de produto. Olha a qualidade do Mayra, olha as veias. Olha essa veia aqui, ó. Olha aqui como é que bate. E chegou uma época que ele chegou um caminhão novo na porta da companhia com 2 funcionários e eu perguntei para ele que caminhão é ele. Ele falou, não, é o novo time da casa, que ia trabalhar por hora. Eu falei, beleza, eu carreguei meu caminhão, como eu sempre faço, e saí para o meu destino para me honrar com os clientes dele. Daí eu liguei para a office e falando para eles tirar todos os meus trabalhos do next day no schedule. E eu saí, no outro dia eu precisei vender meus caminhões todos, precisei liberar meus funcionários porque eu não tinha emprego. E eu tinha um sócio nessa época. E esse meu sócio, ele falou para mim que tinha arrumado um outro sócio para poder entrar de sociedade com uma companhia, uma fábrica de granito. Passou uns 3 meses, ele me ligou, Léo, quero voltar, não tá dando certo aqui, não é uma coisa que eu esperava, não é uma coisa que eu quero pra minha vida, ser dono de uma fábrica. E ele voltou, nós começamos a trabalhar 1 ou 2 dias e o dono desse shop, que é chamado Jimmy Strong, me ligou, falou assim, Léo, o Rafael trabalhou aqui um tempo comigo e eu senti que o cabeça da sociedade entre vocês dois era você era o cara que trazia os trabalhos, você organizava as coisas, você sabe lidar com as pessoas. E eu queria que você chamasse você para ser meu sócio, porque eu preciso de um sócio dentro da minha companhia. Eu falei para ele assim, olha, como você já foi sócio do Rafael e o Rafael não teve uma boa experiência com você, eu não quero ser seu sócio. O Rafael já voltou para mim, nós estamos trabalhando junto. Se você quiser me vender sua companhia, eu posso pensar. E o Rafael na hora falou assim, não compra, não quero, não é uma coisa para nós, aquele lugar não é para nós. Ele me ligou e fez uma proposta e nesses 2 dias eu e o Rafael conversamos, a gente decidiu um preço e nisso a gente teve essa decisão de comprar essa companhia. E nisso, nesse meio tempo, quando o Rafael saiu, nesses 2 dias, 3 dias que o Rafael saiu dessa companhia, nós começamos a olhar um local para poder alugar e abrir nosso próprio business. E a gente passou num prédio, numa cidade chamada South Bridgewater, e lá a rua desse prédio que eu olhei chamava Foz. E com isso, com essa compra dessa companhia, Dreamstone, eu não ia usar o mesmo nome. Eu tinha que abrir um novo nome, com um nome que ia chegar a um nível elevado, para chegar na boca do americano, um nome clássico, um nome bonito, um nome que tinha força. E aí eu conversando com a Angélica assim, amor, aquela rua, Foz é um nome legal. Aí eu conversando com ela, tinha uma companhia que eu gostava muito do nome, que chama World Class Mom & Granite, World Class. Aí veio na minha e falei assim, First Class. Aí eu falei assim, ela falou assim, First Class, primeira classe, gostei, First Class. Aí pegou First Class, e daí por diante tem uma história em cima desse nome. Quando eu comecei, eu e o Rafael, nós viemos, nós começamos a fazer a limpeza. Eu tenho algumas fotos de recordações da limpeza do prédio, deixando a nossa cara, a nossa organização. E foi uma coisa muito gostosa, foi um tempo muito assim, de aprendizado. O meu inglês não era tão bom como é hoje, um inglês bem fraco. Eu não passei na escola, eu nunca fui na escola até hoje. Então foi aprendido no dia após dia, foi aprendido no trabalho. E é o que eu sou hoje. Essa pessoa, esse patrão, esse amigo também. E cada dia mais eu quero estar crescendo no meu business. Mas por trás tem uma história muito grande. Bananinha da popozinha. Esse dia hoje, Deus levando nós aqui agora para nós comer essa comida bom mesmo. E para ser abençoado pessoas que não têm, né? Deus
Olha, eu fico até emocionado. A minha maior influência foi o meu pai. Meu pai deixou o legado na minha vida. Do homem que eu sou hoje. De todas as pessoas que conheceu meu pai, falar pra ele que foi um homem honesto, um homem com caráter, um homem com respeito. Onde meu pai chegava, ele era respeitado. E uma coisa que eu guardo isso, eu falo isso com muito orgulho, que no leito de morte do meu pai, eu escutei meu pai falar pra minha mãe: Valda, eu devo um cacho de banana e 1 litro de farinha na feira. É uma coisa tão simples para muitas pessoas. Mas eu, como uma criança de 11 anos, perdeu meu pai, eu levar isso comigo é muito, muito importante. E saber que o que ele me deixou para mim até os 11 anos, eu tá levando isso para um time que eu tenho atrás de mim, com meus filhos. E saber que eu vou poder deixar pelo menos um pouco do que meu pai deixou pra mim é muito importante pra minha vida. E o caráter vem, eu acho, do que você é, do que você vive todo dia. Esse forma o caráter. Tenho muitas recordações dos meus pais, do tempo que a gente ia pra roça. Ele me ensinava a dirigir trator, com muito respeito a ser uma criança. Ele não me forçava a trabalhar. Eu aprendi a ter responsabilidade cedo. E eu faço isso com meus filhos também. Eu trago eles pra trabalhar. Coloco uma bota neles, coloco uma calça. O meu pequeno Christian, há pouco tempo atrás, eu levei ele... Eu falei assim: filho, vamos trabalhar com o papai? Ele falou assim: vamos, papai. Mas no dia anterior, ele foi comigo, ele foi de bermuda. Mas ele me perguntou de manhã assim: papai, por que você não usa bermuda comigo? Aí eu falei assim: não, filho, papai é homem de negócios e quando você tá de calça, você entra em qualquer lugar, você sai, você tem um respeito maior. Ok, papai. Obrigado. Aí beleza, passou o dia, foi trabalhar comigo, o dia todo rodando. No outro dia ele foi de novo comigo. Colocou o uniforme dele sem ninguém pegar e ele colocou uma calça. E eu perguntei pra ele assim: filho, tá muito calor lá fora, por que você tá de calça? Não, papai, não, eu vou trabalhar, eu sou um homem de respeito e eu vou trabalhar com você e não vou poder entrar em qualquer lugar e sair. Cara, isso foi uma coisa tão gostosa no meu coração escutar isso, que o legado que eu deixo meus filhos é o que eu faço. Eu sou o espelho deles. A dança dele? Ajudar você. E é o que o meu pai deixou pra mim. Todo momento que ele me acompanhou, pra todos os lugares que ele me acompanhou. Quando meu pai, eu lembro meu pai, ele chegava em casa, ele me colocava no colo dele, eu comia com ele. E os meus pequenos hoje, meus filhos, comem comigo. E muitas outras lembranças gostosas de infância que eu tenho. Muito aprendizado que formou meu caráter, formou a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito amigo, eu gosto de conversar com todo mundo. Onde que eu chego chegando, mas isso foi o quê? Quem eu fui no passado, quem meu pai deixou pra mim no passado. A minha mãe é uma senhora já mais velha, quando ela me teve 45 anos, com 11 anos eu tava quase com 64, então eu tava, imagina só, uma criança com 11 anos, o mundo crescendo, com a evolução do mundo, né? E uma senhora que não tinha contato com a tecnologia, mas graças a Deus ela me deu uma educação, ela me deu muito amor, muito respeito, ela me ensinou a palavra de Deus. Eu sou um cristão hoje por causa dela. Ela foi minha base de crescimento a partir dos 11 anos. Ela foi meu consolo, entendeu? Na hora que eu precisava. E eu tenho a minha irmã também. Uma das minhas irmãs, né, que cuidava de mim como fosse filho dela. Então, um grande carinho com ela, com a minha irmã.
como todos os meus irmãos, né, como eu tive muito, todos fez parte, todos fizeram parte, indireta ou diretamente, da minha vida. Eu tenho uma história com cada um deles. E todos que você pensar dentro da minha vida, que eu sou homem hoje, todos eu tenho história. Mas eu formei o meu próprio caráter, mas com exemplos deles. Mas eu posso falar dos meus irmãos, da minha família, que todos eles envolvem até hoje para o caráter que eu sou, o pai que eu sou, o homem que eu sou, de business, de família. E eu aprendi com eles. Olha, a minha transição da Bahia nos Estados Unidos foi uma decisão minha, que eu decidi a não estudar, por conta que eu não tinha o dinheiro suficiente para me completar a minha faculdade de odontologia. E eu, graças a Deus, eu consegui passar numa faculdade em Minas Gerais e eu ia começar a estudar e eu analisei juntamente com minha mãe, nós juntamos todos os nossos benefícios que a gente tinha na época, né, de dinheiro, ela me mostrou que tinha, e meu pai, no falecimento dele, que ele falou também, que a terra, a herança que a gente tinha, a gente poderia usar para mim estudar. A gente não usou a terra, a gente deixou ela como herança mesmo, e eu tomei a decisão de vir para os Estados Unidos. Essa decisão foi tomada assim por mim. Já tinha 2 irmãos que moravam aqui nos Estados Unidos, 3 irmãos que moravam nos Estados Unidos, e tomei a decisão de vir para os Estados Unidos porque eu não via eu terminando a minha faculdade. Alguma coisa que me tocou, que Deus me fez assim, filho, vai para os Estados Unidos. Vai ser alguém lá. Nos 3 primeiros anos que eu estava aqui dentro dos Estados Unidos, eu pensava em voltar. Nos 4, estava juntando dinheiro para voltar. E decorrer desses 4 anos, eu tomei a decisão de não. Aí eu conheci a minha esposa Angélica, conheci aqui, e as coisas foram se amadurecendo, né? E para vir nos Estados Unidos foi uma longa história, foi uma longa jornada. Hoje a First Class já leva o nome First Class Marble and Granite. A gente trabalha com granito, mármore, e dentro dessa pegada veio a porcelana, veio o limestone, veio outros produtos. Hoje o que eu faço, eu realizo sonhos de pessoas, é a cozinha, é uma cozinha bem modelada, uma cozinha bem alto astral. A gente faz banheiros, vanity, jacuzzi. A gente faz as peças ao redor da shower, que é o threshold, a shower gin. Nós fazemos barbecue, a área do churrasco, que a gente fala, que é o outside grill. Nós fazemos porcelana, slab de porcelana nas paredes, seja de porcelana ou seja de quartz. E nisso a gente começou a trabalhar em cima do high-end. O que é o high-end? É aqueles construtores que faziam casa de altos padrões, com a qualidade, com a excelência, com bom customer service, com atendimento excelente, com a pontualidade, que é o principal dentro do nosso business, a pontualidade. E no decorrer desse trabalho nós fomos crescendo. Os principais, hoje, a First Class, a gente atende comercial, residencial, contrato. Então é bem broad, bem amplo que a gente faz hoje aqui na First Class. Então a gente tem o nosso niche seria o high-end, que seria os clientes com as casas mais detalhadas, mais customizadas. Os maiores valores da First Class, ela está na sinceridade na venda do produto, ela está na autenticidade de você poder apresentar o seu produto com clareza, vou falar uma coisa bem clara, sem mentira. E isso, quando você trabalha com transparência em pessoas, em funcionário, em um time, as pessoas trabalham felizes, porque aqui não tem pressão, não tem historinhas para contar. Então aqui a gente trabalha muito claro,
A clareza maior dentro do nosso business é poder conhecer um cliente, saber quantos filhos que o cliente tem, saber qual a cor que ele gosta e poder imaginar com ele o que ele queria na cozinha dele. E apresentar o nosso melhor para o cliente. E daí por diante poder direcionar ele qual que é o produto, qual que é o material que poderia se encaixar no perfil dele. Porque se o cliente ter uma experiência do início ao fim, a companhia vai a outro nível. Eu fico tão feliz quando os clientes chegam para mim, olha, o seu funcionário ciclano, o seu fulano tal fez isso, eles trabalham, fala o nome para mim do meu time. Me deixa meu coração radiante, deixa-me palpitante de saber que o meu legado dentro do meu business está sendo realizado com qualidade. E eu creio que isso é um do nosso potencial, é o nosso customer service, gerar uma experiência para o cliente que ele não vai ter em lugar nenhum. Só a First Class vai dar para ele. O que guia a gente? Eu acho a honestidade, eu acho que é algo que move a First Class. É o que a gente fala assim, seja honesto com o cliente, seja transparente com o cliente, porque ele veio aqui para realizar um sonho. E a gente está providenciando um sonho, a gente quer que ele esteja a maior clareza do que vai acontecer e ele não precisa de ter medo. Então, acho que a gente guiando ele na honestidade e na clareza durante o processo. Let's say a customer does not want to do the whole entire tax thing. They don't want like 4 different invoices or whatever it is. They just want to have the deal, like get something out of it. So just give them the sync. For some odd reason, they already maxed out the card. They have to run it on Sunday. Let me know. On Saturday, I will run their card on Sunday because it's the weekend. Good point. So I have access to the OmniFlex at home, so I can run it, and it's totally fine. A decisão de vir para os Estados Unidos, eu tomei por causa da minha não ter condições de poder estudar. E eu tomei a decisão de ir para o México. Eu tinha um amigo no México, e um amigo meu já estava lá no México, e já estudava lá, estava estudando numa faculdade, e ele trabalhava dentro da faculdade, numa fazenda de laranja, ou vendendo livros. Então já tinha alguma coisa planejada para vender, trabalhar na fazenda de laranja, ou vender livros. E isso foi um amigo meu me falando. E eu peguei aquele dinheiro que eu salvei para poder estudar naquele decorrer daquele tempo, planejei esse dinheiro para poder ir para o México, ter aquele tempo no México e ir para os Estados Unidos. Quando eu decidi ir para os Estados Unidos, sem só meus irmãos dos Estados sabendo, se a minha mãe, minha família do Brasil não sabia que eu ia tomar decisão, aí eu comecei a treinar, porque eu era um menino de 19 anos. Os Méxicos, quem fazia através do México contava as histórias, a gente escutava vendo filmes e eu comecei a treinar. Aí toda vez que eu ia treinar, eu colocava a faixa do Rambo na testa e ia treinar, correr, nadar, porque eu não sabia se eu ia atravessar ou eu não sabia se eu ia ficar. Eu fui pro México, eu cheguei lá. Tudo que me contou, eu levei uma calça, eu fiz uma calça que eu furei todas elas nas costuras, levei dinheiro escondido na calça. Com isso eu cheguei no México, fui para a cidade de Monterrey, eu fui para a faculdade dele, onde ele morava. E nisso conheci a escola falou assim, sim, você pode estudar, você tem que deixar o passaporte aqui para você estudar. Mas quando eu entrei, eles me deram um visto, para entrar, um visto de 20 dias só. Então eu tinha tomado uma decisão em 20 dias, foi muito curto. Foi uma decisão muito rápida, porque como eu não vim com o coiote, como eu não vim com nenhuma pessoa me esperando para fazer a travessia, eu ia conhecer, foi muito, muito rápido. Eu falei assim, não, eu vou por mim, eu vou conhecer as pessoas lá e eu vou atravessar. E esse meu amigo, nós fizemos algumas entrevistas com alguns coiotes e nós ia atravessar. Quando for atravessar, bateu polícia, nós voltamos para trás. E nisso meu visto estava vencendo e venceu. E com isso, o que eu decidi? Tinha que vir para os Estados Unidos, porque como eu não podia estudar mais, eu não podia apresentar meu passaporte, o visto estava perdido, então eu tinha tomado a decisão de vir para os Estados Unidos. E aí eu conheci algumas pessoas dentro do México e que me atravessou.
Mom, you can turn it right on me. Não, essa é muito boa. Não faz uma verdinha. Os meninos gostam de andar de carrinho. O primeiro desafio que eu tive é de você estar andando ou dentro de um carro ou andando e não ver ninguém na rua. Que eu entrei em novembro, aqui em Massachusetts, quando chega em novembro é chuvoso, é frio. Imagina só uma cidade deserta. Você vê só carros e casas e mais nada. Aí eu cheguei numa quinta-feira chuvosa, lembro como hoje. Foi minha família que me pegou, né? A minha irmã, a mais velha, que já estava aqui já. Ela me pegou, a minha irmã Cira, a mais velha, estava aqui. Me acolheu na casa dela, a gente jantou. Depois meu sobrinho levou pra casa dele e pronto, Léo. E vamos trabalhar? Sim, vamos. Aí ele me apresentou o meu business, o Granito. Que na época que eu cheguei, depois eu fui conhecendo, era um business que tinha muita regalia, ninguém entrava. Na época o Granito, o business do mármore, era um dos melhores, é um dos melhores até hoje. Então, graças a Deus, Deus me escolheu de entrar num trabalho que eu ia crescer, que eu ia se dar bem. A primeira coisa que eu aprendi na América, aqui você nunca pode desacreditar de ninguém. É um país de sonhos. É um país que você conquista e você pode chegar aonde que você quer. Aqui você encontra pessoas que médicos, advogados, prefeitos de cidade, pessoas com alto QI trabalhando do seu lado. Então, gente, pega pra vocês, não desacredita de ninguém. Tem pessoas aqui com alto QI que pode te ajudar. E tem pessoas também que veio lá de baixo, lá da roça, que superou todos nós aqui, que tem sucesso, que cresceu no business. Eu conheço hoje, estou falando de hoje, eu conheço os empresários, cara, empresários que simples, que tá num nível altíssimo, que você não conhece eles. Que eles é tão simples, que a simplicidade veio com eles, que não parece, mas tem muitos empresários hoje que saíram da roça, que saíram sem estudo, tem pessoas que não têm estudo aqui, que estão num nível elevado, que a gente não sabe, que a gente não conhece eles, o tanto que eles cresceram aqui dentro da América. Nesses 7 anos, a First Class ela mudou a forma como eu vejo um trabalho profissional. A gente mira sempre a qualidade e a satisfação dos nossos clientes. Então, eu aprendi a ser mais qualitativo sobre aquilo que eu vou fazer. Então, eu tenho mais técnicas para saber quando a gente tem um trabalho de boa e extrema qualidade ou quando a gente tem um trabalho que não é tão bom. E me deu novas habilidades de gerenciamento também. Personally speaking, First Class has helped me grow a lot as a person. It has instilled a lot of qualities in me that I was lacking upon. How to negotiate even more with the vendors. How to basically get things done in a certain way. How to always be on your toes. This business is very unorganized, so it always keeps you on your toes. And it has instilled upon me about qualities, how to be organized as I can be in different situations. So I think I'm still learning a lot from this business, from the economy itself, and I'm learning how to be a better person day by day. Desde quando entrei na companhia, eu achei que impactou de uma forma que eles são muito profissionais e eles são muito sérios, muito honestos com o trabalho. E sempre está perguntando a gente como a gente está, sempre dando aquele apoio, sempre teve aquele apoio desde o início e não simplesmente deixa eu na minha função sozinha. Eles estão sempre ali checando, eu estou aqui para te ajudar, vamos conversar, sempre abertos a novas ideias. A rede de apoio é excelente. Hoje o time da First Class está crescendo cada dia mais. E para a gente crescer
como time, crescer a companhia e crescer com as novas tendências do mercado, a gente sim tem que procurar, primeiro procurar escutar. Da maioria das vezes, quem traz as novas tendências é o próprio cliente. E, juntamente com a minha equipe, eu, Angela, que a gente participa de feiras, então a gente tenta fazer o nosso melhor para estar presente em todas essas feiras, para ver qual que é a nova tendência do mercado, qual que é o maquinário novo que trouxe o mercado, e com isso a gente vai ganhando qualidade dentro do nosso trabalho. A gente tem uma busca constantemente em conhecer o mercado que está vindo dentro da nossa indústria. As tendências estão mudando muito, sempre muda, né? Mas sempre também volta às coisas que no passado foi. Tem cores que automáticas, sempre vai estar no mercado, preto e branco, não sai, mas a gente está indo sempre em feiras de granito, a gente está fazendo os cursos, a gente faz parte do National Stone Institute, que é um grupo, né, de companhias de granito mesmo, e mármore, e eles sempre passam, isso aqui é a tendência nova, isso aqui está saindo do mercado. Então a gente tenta estar atualizado com isso. E fora também a gente tem muitos amigos que estão nos outros business que falam assim, ei, isso aqui está começando agora, tem esse material. E também a gente conta muito com nossos suppliers, que eles falam assim, esse material tá agora, traz ele, que você vai precisar dele, que vai vender. Então a gente conta muito com a conversação um entre o outro, né? Como acontece a produção dos produtos de hoje? Graças a Deus eu tenho nosso digital. Foi uma mudança que eu me empreendi muito no manual. E quando eu confiei no digital, foi assim, uma luz dentro do meu business. Eu cresci tanto profissionalmente, mentalmente. Hoje é um processo muito mais complexo, mas no final do processo todo, deixa o trabalho com excelência. O nosso time, ele é todo uniformizado, ele foi treinado, ele está treinado para poder entrar e sair de qualquer tipo de trabalho. Qualquer um, pode ser uma casa de 10, 20 milhões, ou pode ser uma casa a mais simples que for. O meu instalador, ele instala uma casa de 20 milhões, o mesmo instalador que instalou aquela casa de 20 milhões, no outro dia, ele está numa casa de 350 mil. A gente não tem desigualdade aqui dentro. E isso que eu estou passando para o meu time, para as pessoas que estão indo trabalhar, fazer com excelência, deixar o seu melhor, deixar a sua essência dentro da casa do seu cliente. Que a partir do momento que você está ali dentro, você vai deixar a sua essência. E ele, sim, o cliente lembra a gente por muitos anos. Sim, ele vai falar para nós, para várias pessoas. Então, e a partir do momento que vem a pegada do template, vem o template, a gente faz o template, essas informações passam para a Office, é gerada um estimate, é gerado um preço para aquele produto, é voltado para o cliente assina, depois isso vai para o Program Room, que é trabalhada, a gente é trabalhada no 3D, a gente vai fazer a remoção de medidas, vamos fazer o layout, nós vamos jogar aquela cozinha que trabalho para slide, para foto, joga para o computador, depois do computador a gente joga o layout, que é o desenho da cozinha, e a partir do momento que o cliente aprova esse layout, esse desenho, vai para o corte. Do corte é trabalhado, dali sai para o caminhão. Do caminhão sai para as casas. A gente chega lá, a gente tem uma equipe treinada, uma equipe profissionalizada, uma equipe que vai fazer o melhor para aquela casa ser abençoada por Deus, ser abençoada pelo nosso trabalho e deixar a excelência da First Class ali. Porque todo o time da First Class, quando entra ou conversa com o nosso cliente, ele tem que deixar a essência da First Class.